Se você quer começar na saboaria artesanal, mas não sabe nem por onde começar e quais os materiais você precisa ter, então fica nesse vídeo que ele é pra você. Bora então, de uma vez por todas, entender tudo o que você precisa para você começar na sua saboaria artesanal, fazendo sabonetes incríveis, sabonetes com qualidade, sabonetes que são gostosos, cheirosos, na pele é uma delícia e que vende muito. Mas para isso você precisa entender o que você precisa ter para você dar o seu primeiro passo. Uma das perguntas que eu recebo muito aqui é: Aísne, será que eu preciso ter muito dinheiro para começar na saboaria artesanal? E a minha resposta para você é não. Mas depende, porque você precisa entender, conhecer tudo sobre a saboaria para você não sair comprando. Porque às vezes a gente fica só acompanhando vídeos e vídeos e vai salvando um monte de vídeos e cada vídeo que aparece são ideias diferentes, com propostas que são diferentes. A gente enlouquece, eu sei, porque isso às vezes já aconteceu comigo lá atrás também, e a gente quer sair comprando tudo. E aí que leva você ao erro. Então o ideal é que você estude, você entenda, e para você dar o seu próximo passo depois de você estudar, é comprar o seu material de forma certa para você não perder dinheiro. Para a gente fazer um sabonete artesanal, a gente vai precisar da matéria-prima, que eu vou explicar para vocês uma por uma aqui da matéria-prima, para a gente produzir o sabonete. Só que também a gente precisa do material de apoio, né? Que é onde a gente derrete, como que a gente derrete, que forma que eu vou precisar. Então eu vou mostrar para vocês aqui toda a sequência de um passo a passo para vocês entenderem, tá? Então a gente vai precisar do quê? De uma panela. Aqui eu tenho essa panela. A panela mais indicada para a gente trabalhar é a panela esmaltada. Essa daqui eu consigo derreter até 1,5 kg de base glicerinada. Tem panelas que são menores também para você derreter uma quantidade menor. Aqui eu derreto até 1 kg, tá? Se for derreter uma quantidade menor de 500 gramas, 250 gramas, eu uso uma panela menor, porque a boca é larga. Então, se eu tenho uma quantidade menor de base, logo eu preciso de uma panela um pouco menor para ela manter líquida, para ela não esfriar rápido. Então, isso conta muito, tá? Então, a panela esmaltada é a mais indicada, porque não vai superaquecer, ela mantém a temperatura, quando ela fica tampada, ela fica perfeita. Tem a panela também de inox que dá para ser usado, só que a panela de inox que dá certo, tem que ser uma panela de inox grossa. Eu tenho aqui essa panela por conta de que eu também faço outros métodos, que é o cold process, é o hot process. E como eu tenho ela, se eu precisar dessa panela, que é uma panela grande, eu acabo usando. Mas eu já fiz testes derretendo com uma panela de inox, que ela é mais fina. O que acontece? Superaquece muito rápido, perigoso até queimar embaixo, então eu não uso essa fina, eu uso essa grossa. Só que, se não é o seu caso, se você já faz um cold process ou um hot process e está começando, o seu investimento mais baixo vai ser uma panela esmaltada, porque de inox acaba saindo muito mais caro, né? Aí nós temos também a panela de teflon, panela de alumínio, e essas não são indicadas porque soltam resíduos. Então, panela esmaltada, ok? O próximo seria um fogão. Ah, isso, mas eu não posso derreter no fogão da minha cozinha, por exemplo. Não dá para derreter, vai superaquecer, vai fritar a sua base por baixo, não é legal. O micro-ondas também não é bom, porque o micro-ondas acaba que resseca a base glicerinada, tá? Então o mais indicado é um fogãozinho elétrico. Esse daqui é o meu de chapinha, olha só, de chapinha. Tem uns que tem a resistência exposta, dá para derreter também, é mais barato um pouquinho, porém ele é um pouco arriscado, porque se ferver a base glicerinada e a base derramar, a base tem álcool, isso pode pegar fogo. Então o mais indicado que eu indico para vocês é o fogão de chapinha, o meu da Eugene, tá? Eu vou deixar o link desse fogão para vocês aqui no vídeo, porque vocês perguntam muito sobre o fogão. Eu uso o distanciador em algumas ocasiões. Esse fogão geralmente ele não precisa. O distanciador é um ferro que a gente coloca aqui assim em cima, né? Pra quê? Quando a gente vai colocar a panela, não fique muito em contato com a chapinha e não superaqueça e não queime a sua base. Mas quando usar, você vai ter que fazer um teste aí na sua casa, por exemplo. A minha tomada daqui, eu preciso usar o distanciador, porque a energia sai com muita potência. Então, sai muito forte. Então, eu preciso do distanciador para dar essa distância e não superaquecer. Porém, no meu outro ambiente, se eu uso o distanciador, a energia sai um pouco mais fraca. Então, demora para derreter. Então, lá eu não uso o distanciador.
Eu tenho também uma balança, vou deixar o link dessa balança também aqui pra vocês. Essa balança aqui é ótima, tá? Ela carrega por USB, ela é muito boa. Essa balança, ela não é obrigatório. Não é porque você não tem, Isa, eu não tenho a balança, então eu não posso fazer. Você vai conseguir trabalhar tranquilamente sem a balança. Mas eu sei que no futuro próximo você vai precisar de uma balança para você pesar as coisas com mais precisão, ok? Mas assim, não é uma coisa obrigatória, assim como o termômetro. O termômetro também ele não é obrigatório, você consegue fazer seu sabonete glicerinado sem o termômetro, né? A gente precisa trabalhar com uma temperatura um pouco mais baixa, mas quando a gente pega o jeito, com a própria mão na panela, a gente consegue ter noção da temperatura para a gente colocar os aditivos, porque a gente não coloca os aditivos com a temperatura muito alta, senão a gente acaba perdendo. Mas o termômetro que eu uso é esse daqui para medir, né? Eu comecei a usar o termômetro depois que eu comecei a trabalhar com cold process também, porque cold process e hot process, a gente trabalha muito com temperatura, e a temperatura tem que estar sempre muito exata. Depois eu costumei usar o no glicerinado, facilita muito, porque você tem mais precisão na temperatura enquanto você vai colocar os aditivos, certo? Então, material de apoio, nós falamos de panela, o fogão, o distanciador, a balança, o termômetro. Uma espátula de silicone, né, gente? Sempre importante ter uma espátula de silicone pra gente mexer. Formas. Gente, tem variedade de formas, tudo vai depender do que você quer. Por isso que eu tô falando. Às vezes a gente fica olhando tanta coisa e a gente quer tanta coisa que a gente começa a gastar muito e demora muito pra gente ver o resultado, se o seu caso é vender os sabonetes. Então você tem que entender o que eu quero fazer. Quero fazer sabonetes em formato de barra, por exemplo, formatos de barras assim, né? Ou eu quero fazer sabonetes em formatos de forminhas de silicone. Eu, quando trabalho com sabonetes em barra, eu trabalho muito com essa forma de madeira, ó. Essa forma aqui, que dá as barras que eu amo, que é o tamanho dessas barras aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela cabe, ela é vendida com 1 kg, essa forma tem lá no Peter Paiva, mas cabe até 1,3 kg, 1,2 kg você coloca aqui. Temos formas de silicone, assim, na Shopee, gente, eu vou colocar o link aqui de várias formas de silicone, assim, com várias cavidades, que a minha até rasgou aqui, ó, soltou um pedacinho aqui. Que tem várias cavidades, que saem vários de uma vez só. Eu trabalho com umas retangulares, tem umas de forminha de mel. Nossa, tenho várias, eu vou colocar alguns links aqui para vocês visualizarem, tá? E tem as forminhas individuais de silicone que a gente encontra. Então, é entender como você quer fazer, que tipo de sabonete que você quer fazer, para você também não sair comprando um monte de formas. Por exemplo, barras. Isso daqui rende muito. Aqui me dá 8 barras cada vez que eu faço, né? Então, se eu tenho 2, 3 dessa aí, ela não é cara, ela é super barata. Tem lá no Peter Pan, se não me engano, acho que é 20 e poucos reais. Então, e dura pra caramba, né? Nós vamos precisar também, que eu esqueci de trazer que tá lá fora, é uma faca pra gente cortar a base glicerinada e uma base de corte, tá? Aquelas tipo tábua, assim, não de madeira, né? Mas pode ser de vidro, pode ser de PVC, de inox, pra você cortar a sua base glicerinada. Material de apoio, ok? Esse é o básico pra você começar. Eu falei também da forma de acrílico, né? Também, que dá pra fazer as barras, porém é uma forma que tem um custo mais caro. É legal ter, eu gosto, porque ela é transparente por ser de acrílico. Isso pra gente gravar vídeo, pra mostrar o sabonete, dá uma apresentação legal. Mas nada impede de usar uma de madeira, que é a mesma coisa, e o custo, assim, é completamente diferente. Então, né, às vezes você compra até 4 de madeira do que uma dessa. Mas, com o tempo a gente quer, né, ter os materiais, ter outras coisas, então a forma de acrílico também é uma sugestão. Material de apoio, isso é o básico, é o essencial para você começar. Claro que depois, se você vai aprendendo mais técnicas, você vai precisar de um fouet, de uma bacia, mas não são eles que você precisa ter de imediato para começar. Porque nós estamos falando aqui para você já começar. E agora nós vamos falar sobre matéria-prima, isso que eu preciso tanto para fazer. A mesma coisa, se você não tiver consciência e saber o que você quer fazer, já ter um objetivo, um planejamento dos seus produtos, também você vai cair na mesma coisa. Você vai sair comprando milhões de coisas, milhões de essência, um monte de corante, um monte de extrato. Calma, você está começando. Você precisa ter os principais para você já começar. Então, para fazer o sabonete, a gente vai precisar o quê? De uma base glicerinada. No mercado, a gente encontra
tanto a branca, né, que é uma base glicerinada branca aqui, que é super macia, derrete super bem. E também a transparente, ó. A diferença de uma para outra é realmente a cor. Aqui você vai ter um sabonete que é mais opaco e aqui você vai ter um sabonete que é mais transparente. No mercado a gente tem na versão animal e na versão vegetal. Aí você vai escolher de acordo com a sua proposta, o que você quer trazer do seu produto e levar tanto a animal quanto a vegetal. Certo? Então é a base glicerinada, que é o produto principal, a matéria-prima principal para a gente fazer. E a gente vai precisar da essência, da fragrância, do perfume, né? Então tem várias opções no mercado também. Isso a gente acaba que se perde um pouco. Então é sempre entender o sabonete que eu quero fazer, combinando com o extrato. O que é o extrato? Que eu já vou falar dele também, que são as propriedades. A cor, o cheiro, combina com as propriedades, tudo isso tem que estar envolvido no seu produto para ele ser mais certeiro possível e ser mais assertivo para a venda, tá? Mas isso não quer dizer que você precisa ter muita coisa. Então a gente precisa da essência, que é o que vai trazer perfume. A essência não tem propriedade, não vai trazer nada, somente a parte da fragrância. Nós temos também um extrato glicerinado. O extrato glicerinado ele não traz perfume. Esse aqui que eu tô é um de mel, tá? Mas tem vários, né? Extrato de alecrim, extrato de lavanda, extrato de mel, de barbatimão, de amêndoas, de cacau, de aveia, enfim. O extrato é o que vai trazer as propriedades para o seu sabonete. Então é importante estudar os extratos, entender o que cada um traz, porque um vai trazer umectação, hidratação, um antibactericida, bactericida, o outro pode ser anti-inflamatório, suavizante, cicatrizante. Então ele tem essas propriedades. Por exemplo, eu quero fazer um sabonete com, vamos só imaginar o cenário, um sabonete calmante de camomila com calêndula. Eu posso trazer esses dois extratos, né, que tem ali as propriedades da hidratação, que ele é calmante, todo um conjunto ali. Então eu posso trazer também uma fragrância que combine com essa proposta do meu sabonete. Eu posso até trazer uma fragrância de camomila, uma fragrância de aveia, sabe? Algo que converse um pouco quando a pessoa vê o sabonete e ela enxerga ali um sabonete de calmante, de hidratante, de calêndula com camomila, ela já até imagina as propriedades, mas ela também consegue imaginar o que ela vai estar sentindo ali na fragrância, tá? Então, o extrato traz a propriedade, não tem cheiro, porque tem muita gente que pergunta, o extrato perfuma? Ele não perfuma. O que perfuma é a essência, porém a essência não traz propriedades. Nós vamos ter o lauril. O lauril é o agente que vai entrar ali para aumentar a espuma do seu sabonete. Algumas pessoas preferem e optam por não usar o lauril. Eles não querem usar o lauril, é um sabonete que vai ter uma quantidade menor de espuma e tá ok. Mas se o seu perfil é um sabonete com bastante espuma e você pode trazer hidratação também na composição, você coloca o lauril. Eu sempre coloco, além da parte da hidratação, das propriedades, a cremosidade, do toque que eu trago ali junto, através dos óleos vegetais, manteigas vegetais que dá pra gente acrescentar, então entra o lauril e fica assim maravilhoso. Então falando em óleo, a gente pode trabalhar com óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, as manteigas que são maravilhosas, manteiga de karité, manteiga de cacau, manteiga de cupuaçu. Então é sempre entendendo que cada matéria-prima, essa manteiga vai trazer qual propriedade, esse óleo vai trazer qual propriedade, combina com aquele extrato que eu vou colocar, com a proposta, com o visual, é todo um conjunto, tá? Então você entende que com pouca matéria-prima, mas você entendendo o propósito que você quer fazer, você consegue fazer com pouco, tá? Então essa parte aqui da base glicerinada, extrato, essência, lauril e um ativo emoliente, que são os óleos ou as manteigas, certo? Isso aqui você faz com o seu sabonete assim perfeito. Aí nós vamos entrar na parte da coloração, que é opcional também. Se você quiser começar, não vou começar com cor agora, tenho pouco dinheiro para investir, vou começar com isso, ok, você já vai ter um sabonete muito bom. Mas você pode colorir através dos corantes, né? São corantes cosméticos, tudo que a gente usa nessa parte aqui da saboaria sempre é cosmético.
que vai colorir. Tem várias cores, você pode ter as cores primárias e fazer as cores, né? O corante, ele tem o poder de migrar, então se você faz sabonete com 2, 3 camadas, se você trabalha na parte da coloração com corante, uma cor vai entrar na outra. Isso não é um erro, porque dependendo de algumas técnicas, a gente tem um efeito muito bonito. Por exemplo, esse daqui, ele tá feito com corante. Olha só, a parte transparente eu usei corante e aqui era só branca. Você consegue ver que o corante, ele migrou aqui para a parte branca e trouxe esse amarelo mais claro para a parte branca. Isso é feito através do corante, tá? Outra parte para colorir, a gente pode usar o pigmento cosmético. O pigmento cosmético, diferente do corante, não vai migrar. Onde a gente coloca a cor fica estática. Aqui nesse sabonete eu fiz com pigmento. Então você tá vendo a diferença do outro, onde eu usei o corante? Onde eu coloquei pigmento amarelo, a cor ficou e o branco também se manteve, tá? Então não migrou uma cor para outra. Então essa é a diferença tanto de corante para pigmento. A gente pode colorir os nossos sabonetes também através dos ativos que são naturais, por exemplo, as argilas. As argilas, além das propriedades, traz uma coloração super bonita para os sabonetes de forma natural. A gente pode usar também cacau em pó, açafrão, que vai dar uma coloração muito bonita de forma natural e você não precisa investir muito. Eu tenho aqui alguns extratos, esse é um extrato em pó, esse aqui é o extrato de couve, ó. Ele é verde, tá vendo? Ele dá uma coloração muito bonita, muito bonita. Esse aqui também, esse daqui, ele é um extrato, é um chá verde em pó, olha, um pozinho. Ele dá uma coloração aqui muito incrível, um verde muito bonito. Então tem várias opções para a gente colorir os nossos sabonetes, tanto de forma sintética, que são os corantes e os pigmentos, ou se você é voltada mais para o lado de natural, você pode usar os extratos em pós, né, ou os ativos em pós que você vai achar aí na sua cidade, em lojas de produtos naturais também. Então, é isso para você começar na sua saboaria, gente. É exatamente isso daqui. Falamos de matéria-prima, né? Que você vê que não precisa de muito. Nós estamos falando, gente, para começar, para você dar o primeiro passo. Só que antes de você dar o seu primeiro passo e não sair comprando rios de coisas por aí, depois fala, meu Deus, coloquei tanto dinheiro, não tô vendo esse retorno logo. Porque você tá fazendo compra errada, né? Você precisa estudar e entender. E se você fica aí só vendo vídeos, salva na sua galeria e não executa nada porque você tá inseguro. Você ainda tá preso, assim, meu Deus, será que eu vou fazer e vai dar certo? Será que eu vou comprar e vou jogar dinheiro fora? Você não tá errada. Porque muitas pessoas, acontece isso, né? Vão no impulso e começa a comprar e acaba que se perde. Eu tenho um e-book, tenho um curso online também, que são com videoaulas, mas eu tenho um e-book que ensina você desde o zero, desde o início ali, tem todo o passo a passo, tudo sobre os materiais, como derreter, matéria-prima, falando sobre os extratos, sobre as essências, sobre a base, o derretimento. E nesse e-book tem 20 receitas prontinhas para você já pegar e fazer. Você pode replicar essas mesmas receitas ou modificar um ativo ou outro ali, mantendo dentro das mesmas quantidades. É um e-book super prático, tem mais de 2.000 alunas que já adquiriram esse e-book e a partir desse e-book, que foi o seu primeiro passo, elas deslancharam, foram trilhando o caminho, tá? Esse e-book hoje ele custa apenas R$19, eu vou deixar o link aqui para vocês começarem a dar o seu primeiro passo, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é para te ajudar nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, e pra gente crescer juntas, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.